Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, a todos os nossos irmãos que já estão ao vivo conosco aqui no YouTube, no canal Rádio Restauração Online. Começamos então agora mais um programa Restauração, que é mais uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como nosso pastor presidente Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de Comunicações e Relações Institucionais, pastor Rodinaldo Goulart. Essa programação ela vai ao ar de segunda a sexta-feira, onde sempre trazemos algo da parte de Deus para a sua vida, para compartilhar algo. E eu tenho certeza que muitas vidas que nos assistem são edificadas por aquilo que é apresentado durante essas programações. Então, de imediato, eu convido a todos que já estão nos ouvindo a compartilhar essa programação, para que esse canal possa crescer cada vez mais e vidas sejam alcançadas por tudo aquilo que está sendo divulgado dentro deste canal. Então, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Telegram, aonde for, vamos compartilhar nos status, no privado também para os nossos irmãos, isso é maravilhoso. E eu convido também a todos a participar de uma forma ativa, de uma forma ativa, comentando no chat, deixando o seu like, e vai ser uma bênção de Deus. Eu não quero perder muito tempo, porque as programações Restauração que vai ao ar nesse horário do meio-dia passa muito rápido. Então, eu gostaria já de apresentar, que todos já estão vendo aqui uma grande equipe, uma equipe maravilhosa. Eu posso dizer assim, que é uma equipe abençoada por Jesus. Uma equipe diferenciada. Paz do Senhor. Bom, vamos começar aqui, né? Paz do Senhor, irmã Marta. Paz do Senhor, irmã Suelen. A paz do Senhor, as minhas irmãs que estão aqui. A todos os nossos irmãos que estão conectados com o programa Restauração. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Prisca. Paz do Senhor, irmã Suelen. E paz do Senhor aos videologados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmã Grace. Paz do Senhor, irmã Suelen. Paz do Senhor a todos que estão conosco e que vão permanecer até o final. Amém. Que Deus abençoe. Temos aqui também, juntamente conosco, o irmão Lucas. Ô, Lucas, dá para dar um paz do Senhor aí para os irmãos? Paz do Senhor, irmã Sueli. Paz do Senhor a todos que estão conectados. Ele não está aparecendo aqui porque realmente não cabe, né? A mesa ela tem uma limitação de medida, mas ele vai estar aí nos acompanhando, que hoje vai ser... Aí por quê? Por que tem uma equipe muito grande? Nós temos essa equipe que está aqui, está representando a Superintendência da Música da União Feminina.
Então, nós vamos trazer hoje um programa um pouquinho diferente do que os irmãos já estão acostumados dentro desse horário. E queremos, por isso que nós estamos falando, queremos essa participação ativa, porque será um programa muito dinâmico. Até então, nós já vínhamos falando em algumas outras programações sobre a parte teórica da música, né, sobre os seus fundamentos. E hoje nós vamos trazer, então, a música dentro da sua prática. Nós vamos estar, então, trazendo louvores que são... que nós sentimos e temos a percepção que é Deus falando com o seu povo. Nós também dando a melhor adoração. São hinos, né? São hinos que são como se fossem orações de uma forma em adoração perfeita a Deus. Hinos que nós vamos trazer aqui que sim foram aprovados pelo Conselho de Doutrina, que com muito zelo é uma equipe que está ali sempre ouvindo os louvores e comparando com a palavra de Deus. E louvores também que de certa forma marcaram e ainda marcam o Ministério Restauração e marcaram também as nossas vidas de uma forma em particular. Então hoje nós vamos estar louvando esses hinos, cada uma de nós vai estar trazendo alguma experiência que teve com esses louvores, e eu convido meu irmão, minha irmã, também dentro dessa dinâmica que vamos ter dentro dessa programação, você também colocar o seu testemunho aí no chat, né? De repente algum louvor específico que aconteceu em algum evento, em alguma consagração, aonde foi que Deus te tocou de uma forma diferente, que você sentiu Deus falando contigo. Coloque aqui, coloque o nome do louvor. Se for possível, nós vamos cantar ele, se der tempo, se for possível, se o irmão Lucas aceitar. A gente vai tentar, não vamos prometer nada, vamos tentar. Mas coloque seu testemunho aqui, eu quero poder acompanhar e te convido, então, não somente a participar, mas a adorar juntamente conosco. Vamos adorar a Deus. Então, para abrir essa programação com um louvor de adoração, vamos cantar o hino, então, Poderoso Deus. Amém. Vamos tocar? Vai ser em sol. Convido todos, vamos adorar ao Senhor Jesus neste momento. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelo quê? Pelos séculos dos séculos. Adore o Senhor conosco, dizendo: Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado, a Ele toda a honra e toda a glória. No trono, ofereça ao Senhor a tua melhor adoração neste momento. E ao Cordeiro seja o louvor,
por ti. Minha alma anseia por ti. Nós ansiamos pelo Senhor, pois tu és poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, glórias a Deus. Já estamos sentindo a presença do Senhor Jesus neste momento, aleluia. Coisa boa é poder tirar períodos e momentos para engrandecer ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmã Marta, vamos falar um pouquinho sobre os nossos congressos. Sobre hinos que marcaram as nossas vidas. A irmã esteve presente, talvez, eu acho que um pouco mais do que todos nós aqui. E queremos ouvir. Teve algum louvor que a irmã lembra? Meu Deus, irmã Sueli, se a gente for falar disso, são muitos louvores no decorrer desses 22 anos, né, que nós vamos fazer 22 esse anos ano, de Ministério ministério. Restauração. Então, é desde 2004 que a gente vem aí louvando a Deus. E muitos louvores marcaram, né, verdade. todo esse tempo, todos os anos. E a gente pode começar, então, lá em 2004, né? Então, não vou entregar a minha idade aqui, mas já faz alguns anos, né, que a gente está aí louvando a Deus e trabalhando junto, né, no Departamento da União Feminina. E realmente Deus fez grandes coisas. E lá em 2004 teve um louvor que marcou. E até hoje a gente vê os corais regionais, os grandes corais das nossas regiões louvando, que é o hino Deus, Tu és Santo. Deus, tu és Foi o primeiro santo. louvor que o grande coral da União Feminina cantou lá em 2004. No nosso, não era congresso geral, mas era o aniversário da igreja. Hoje nós temos, eu acho, irmã Sueli, que um grande coral de mais de 1000 vozes de mulheres, né? São Eu acho, muitas né? irmãs, são muitas irmãs. E, só que naquela época o nosso grande coral era em torno de 400 irmãs. E para nós era um grande coral. Mas eu ia dizer, mas olha só, para o início, No início, é um você número bem imagina, considerável. Fazia um ano que o Ministério tinha aberto, então nós fizemos aquele congresso lá. Eu tinha 18 anos na época, então façam as contas aí, né? 18 aninhos na época, eu recém estava chegando no Ministério. E o irmão que regia aquele grande coral já me conhecia da época da Assembleia de Deus, né? E ele disse para mim assim, Marta, esse solo é contigo. E eu nunca tinha cantado para digamos, uma multidão, que naquela época era uma multidão. Hoje, Sim. graças a Deus, os nossos congressos aí é quase 5.000 pessoas, É né? verdade. Então, naquela época lá, a nossa sede, que era ali na Vigário José Inácio, aqui no centro de Porto Alegre, lotou a nossa sede, aquele grande coral. Foi um desafio, mas foi um louvor que me marcou. Porque eu recém tinha chegado no Ministério da Restauração, com 18 aninhos, nunca tinha cantado assim para muitas pessoas, mas foi um desafio. E o mais lindo que a gente vê é que até hoje os grandes corais continuam cantando esse louvor, né? É que ele é um hino inteiro de adoração a Deus. Maravilhoso, né? Do início ao fim, ele é totalmente cristocentro. Exatamente. Do início ao fim, é falando como ele é santo, que ele é poderoso, e ali só exaltando o nome de Deus. A gente sente Deus se agradando e automaticamente somos renovados pela sua presença que se manifesta nesse E momento. um louvor que na época era extremamente difícil. Né? Um louvor difícil. E ele não é tão, na verdade, ele não é tão fácil. Até hoje ele não é um louvor muito fácil, mas na época era tudo muito novo. E nós tínhamos um grupo de músicos abençoados. Eu lembro que eu me impactei. Foi na época que eu conheci meu sogro, que eu nem sabia que ia ser meu sogro, né? Eu conheci ele lá, foi nesse congresso de 2004. E foi realmente impactante assim na nossa vida, marcou. Foi um louvor de extrema adoração, onde a gente via tanto o coral, o grande coral das irmãs louvando, quanto a igreja adorando a Deus. Glória E até a Deus. hoje a gente vê. Então você que está assistindo aí, você que faz parte de alguma área, provavelmente o seu coral já cantou o hino Deus, Tu és Santo. Vamos dar uma palhinha do refrão dele? Podemos? Vamos Podemos, lá. irmão Lucas? Vamos dar uma palhinha, só vamos dar uma palhinha, pode ser só as vozes, que eu não lembro também o tom. Aqui ao vivo, meus irmãos, tem coisa assim, aqui, a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui uma folhinha organizando, colocando os tópicos, como é que vai ser, mas tem coisas que é ao vivo. Amém. Então vamos cantar Vamos aí lá? um pedacinho? 1, 2, 3. Deus, Tu és santo,
obrigada aí, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Mas realmente esse hino, ele é magnífico. E por mais que ele tenha uma dificuldade pela questão que ele vai tanto de um pouco grave ao agudo, então para coral não é algo fácil. Sim, tem uma subidinha de tom ali também. Exato, Então, só que eu vejo que difícil. como quando o hino ele é especial, a gente consegue superar os desafios dele e consegue ser aplicado. Não, e já vai recebendo a glória de Deus aí, nem sabe mais o que está naquele momento. As irmãs já recebem, Maravilhoso, glória. É uma coisa extraordinária. Tem um louvor, irmã Marta, que inclusive foi até um hino que a irmã cantou. Eu já estava até combinando aqui com o irmão Lucas qual é que a gente vai cantar. Mas quando eu estava chegando no Ministério Restauração, estava tendo os primeiros impactos, assim, né? Então, a palavra que vinha de encontro com a minha vida, com a minha carne, e eu percebendo, meu Deus do céu, eu sou muito pecadora, eu sou muito miserável, como é que eu faço para me aproximar de Jesus? E aquela batalha, aquela luta, né, com a mente, com as emoções, que eu acredito que todo que está voltando para Jesus, e talvez até mesmo aquele que está aceitando a Jesus naquele momento, tem, né, esse início de batalha, assim. Mas eu me lembro de um hino que eu entrei, eu não me lembro se agora era um culto de terça ou se era um culto da juventude, que a irmã ainda fazia parte da juventude nesse tempo. E eu me lembro desse louvor, e aquele louvor entrou de tal forma no meu coração que eu falava assim para Deus, sim, Deus, é exatamente isso, eu preciso de Ti. Eu preciso muito do Senhor, eu necessito de Ti, me ajuda, porque eu não vou conseguir sozinha. Se eu for olhar para a minha debilidade e para as minhas forças, eu não vou conseguir. E naquele momento eu entrei numa dimensão com Deus, eu fiquei ali orando e chorando muito. E eu me lembro que a glória de Deus desceu depois desse louvor. A glória desceu, não tinha mais nenhum músico tocando, não tinha mais ninguém cantando, mas a glória de Deus foi tão grande ali dentro da igreja que eu me lembro que eu tive minha primeira experiência com Deus, que foi ouvir som como se fosse de uma labareda imensa. Um fogo, sabe aquelas labaredas imensas? Eu me lembro que até naquele momento... Ai, eu me emociono um pouco de falar. Calma, eu não vou chorar, peraí. Deixa eu segurar aqui. Mas eu me lembro que eu cheguei até a me assustar, porque eu achei que estava pegando fogo dentro da igreja realmente. Aquele som foi tão alto que eu pensei, meu Deus do céu, está pegando fogo dentro da igreja. E eu olhei assustada assim ao redor e, na verdade, eu vi que era uma multidão. Todas as pessoas que estavam ali estavam chorando e se quebrantando. E eu ouvia como se fosse aquilo, eu entendi que era aquele fogo subindo até Deus. Era algo que estava subindo e Deus estava se agradando. Então, eu senti o agir de Deus naquele momento, o Espírito de Deus tomando cada vida. Foi uma coisa extraordinária. Então, claro que são muitos hinos que nos impactam ao decorrer da caminhada, momentos específicos que Deus fala conosco, mas esse hino Deus falou comigo de uma forma diferente. E vamos, de repente, dar uma palhinha nele, então, que é o Preciso de Ti, em sol. Vamos cantar juntas. Preciso de Ti. Adore o Senhor junto conosco. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver,
precisamos de Deus diariamente, irmã Marta, irmã Prisca, irmã Glória a Deus. Graça. E falando nesse louvor, Preciso de Ti, também foi o primeiro louvor que o grande coral da juventude cantou em 2004. Eu não sabia. Não, irmãos, eu sou antiga, né? Eu já falei pra vocês, então desde o início a gente tá junto aí. E foi o primeiro que o grande coral da juventude, que na época o grande coral era 100 jovens. Imagina a quantidade 100 jovens. 100 jovens. Eram muitos, porque era um ano só de ministério, né? E hoje, olha a quantidade de vozes que nós temos no grande coral da juventude. Que coisa linda, né? A gente olha para os corais e nos espantamos de uma forma boa, porque o número está cada vez mais crescendo. E entendemos que realmente o projeto e a promessa de Deus está sendo cumprida. Os ramos estão indo cada vez mais longe. Antes de darmos continuidade, quero também ouvir a irmã Prisca, a irmã Grace. Quero ouvir aqui o que elas têm também para dizer de algum louvor. E eu quero aqui falar sobre os nossos ouvintes que já estão conosco, que alguns também já colocaram aqui algumas experiências. Irmã Mariana Aparecida Leal está conosco, Marli Correia, Solange Beatriz, também de Santo Ângelo, Elisandra, que Deus abençoe, irmã Elisandra. Foi tua companheira de viagem, né, irmã Grace? Glória a Deus, fizeram uma viagem para o Amazonas, abençoado, missionários, servos de Deus. Dionísio também está conosco, de Três Cachoeiras, junto com a sua família. Tayane, também da área Guaíba. Léo Pedro, acredito que seja Leonardo Pedro, né? Da área de Gravataí. Robson Santos, Márcia Machado conosco. Liliane Dreia, da área Boa Vista do INCRA. Erondina Melo conosco também. Irmã Robson também, aqui adorando a Deus. Também Alexandre Jonatas de Viamão. Irmã Nicole conosco. Irmã Angélica de Torres. Glória a Deus também, regente do Grande Coral da Juventude. Que Deus abençoe nossa companheira. Também Pablo está conosco. Glória a Deus. Camila, Sara e família. Michele, de Boa Vista do INCRA, Maria Antunes, irmã Eglaida, de Viamão, glória a Deus. Tem aqui irmã Mariana Aparecida também, diz, paz do Senhor, meu louvor é o soldado lutador, o Senhor dos Exércitos que levantou-me de uma depressão com esse louvor. Glória. Minha força vem. Eu acredito que ela está falando do soldado ferido, não? Será que é, irmã Mariana? Confirma se é aquele. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor. É lindíssimo esse louvor. E ela diz aqui, estou lavando a louça e sentindo a presença de Deus. Isso, esse... É a Maria Antunes que diz. A Maria Antunes. Obrigada, irmã Graça, me ajuda. Aqui nossos olhos vão passando, são bastante letras aqui, a gente acaba se confundindo. Mas, glória a Deus, esse é o Espírito, irmã Maria. A gente está fazendo nossas atividades, mas está cultuando a Deus ao mesmo tempo. Aleluia. Lavando roupa e dando glória a Deus. Passando pano no chão e falando, hoje Jesus é difícil, está calor, mas glória a Deus. Vamos adorando ao Senhor Jesus. Cláudio Dias também conosco. Nosso irmão Jorge Wolff, apresentador também das programações. Irmã Claire Brito. Vamos ver aqui mais. Quem mais? Irmã Silvana Holanda de Fortaleza. Olha aí que longe. Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Silvana. Também aqui a irmã Mariana Aparecida Leal, ela continua falando. Glória a Deus. Essa experiência eu também tive, de todos cheios do Espírito Santo. É lindo a experiência pentecostal. Ai, meu Deus, perdi aqui o... Aqui, ó. É mais embaixo, né? Aqui a Angélica tem um testemunho também. Pentecostal maravilhoso, nos entregamos para o Senhor totalmente. Também Rodrigo, da área Tubarão. Agnello, de Boa Vista do INCRA. E a irmã Angélica, que também está complementando, falando de uma experiência que ela teve. O louvor que marcou meu retorno aos caminhos do Senhor foi o Deus de promessas. Ai, esse hino é lindo. Maravilhoso. Até hoje, quando escuto, sinto o amor de Deus e a misericórdia que Ele teve por mim. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Irmã Edith também conosco, de Santana do Livramento. Maurício, de Capão Novo. Irmão Ezequiel, jovem da sede internacional. Glória a Deus. Vamos vendo aqui quem mais.
Irmã também, Eglaia, aqui falando, glória a Deus, o louvor que marcou minha conversão novamente é com palavras. Sim, hino que também já cantamos muito. Com gemidos que palavras não podem explicar. Glória a Deus. E podem, os irmãos e irmãs podem ir colocando aqui. Nós vamos lendo no decorrer dessa programação. Eu amo ver toda essa participação de colocação de testemunho, assim, ao mesmo tempo que nós vamos compartilhando, nós lendo esses testemunhos também, nós vamos recebendo. É uma troca. certeza. É daqui e dali, a gente vai indo junto adorando ao Senhor. Irmã Grace, tem então algo para compartilhar de algum momento específico? Sim, tem. Tem um período importante da minha vida que aquela troca de um país para o outro. A gente chegou no Brasil em 2015, final de 2015, em outubro. E quando chegamos, eu estava naquela luta de, eu segui meus pais, eu não decidi vir. Aquela luta, eu vou ficar um pouquinho e voltar. Qualquer coisa eu volto. 6 meses eu volto. Eu estava naquela luta, eu não vou ficar, eu não vou ficar. E Deus me levou num congresso a observar o coral. A gente estava fazendo parte do coral. Eu lembro, hoje eu vi o vídeo, todos palitinhos, assim. Pra que falar isso, Graça? E a Já gente entendemos. cantando. E era o louvor poderosamente vivo. Aquele hino até hoje, quando cantam, dizem que a música tem uma ligação muito forte com as nossas emoções, né? Sim. Que esse louvor, além de receber alguma coisa de Deus, olhando o coral, eu nunca tinha visto o coral todo uniformizado, um coral simples, de camiseta verde, de saia preta, cantando um mesmo hino, ninguém se destacando, todo mundo da mesma Glória a coisa. Deus. E esse louvor entrou tanto no meu coração que eu comecei a entender por que eu estava aí. Eu precisava entender, não estava aqui só para seguir meus pais. Eu tinha que entender que Deus tinha um plano com minha própria vida. Aleluia. E que não era aquilo que eu pensava para a minha vida, não é aquilo que eu planejei toda a minha infância, toda a minha adolescência, que Deus tinha outra coisa para mim. E isso até hoje, quando eu ouço esse hino, eu lembro lá de trás, quando a gente chegou no Brasil. Aleluia. Eu tenho muita coisa para dizer sobre esse hino, mas eu vou parar por aqui. Mas realmente esse hino foi maravilhoso. Foi dirigido pela juventude, né, Sim, Marta? pela juventude. Inclusive, a irmã também solou esse louvor. Não, a minha idade Foi uma está sendo caminhada. entregue aqui. É verdade, solou. Porque Verdade. foi a minha Era última assim. aparição na juventude, em 2015. Nós estamos em 2026. É verdade. 2016. Foi 2015, né? Não, 2015 é quando a gente chegou. Eu não Chegou. lembro, eu acho Mas que eu foi acho que é o 2016, início o de 2016. É, mais ou menos isso. Ai, glória a Deus. E Última realmente. aparição. Temos uma caminhada aí da irmã Marta. Entendo. Falando em hinos que impactaram o grande coral, vamos falar um pouquinho agora também da União Feminina, já que está Na super verdade, em né, evidência. irmã Sueli, a gente está falando sobre a união feminina, mas eu creio que é o próprio Deus, né, direcionando, até as irmãs aqui no chat estão colocando as suas experiências de louvores. Exato. Esse que a irmã Angélica falou, nós cantávamos normalmente em Vigília Geral da Da Juventude. juventude. É verdade. Então, Preciso de Ti, nós Nossa. cantamos em grande coral, mas era cantado em vigílias gerais também. Hoje, claro, hoje estamos numa outra geração, outros louvores, mas esses louvores impactaram a nossa geração. A irmã Angélica aí, né? E Nós como- que e somos- realmente, é que nem a irmã Angélica falou, e complementando, como é bom nós relembrarmos. Porque nós nos lembrarmos desses louvores que impactaram, nós lembramos de como Deus nos encontra, É né? verdade. Quando a gente teve realmente um encontro com Deus. Quando a nossa vida ela mudou, quando a nossa mente mudou, a nossa mentalidade foi transformada. Então, isso também é uma maneira de nós sermos gratos a Deus, a Aleluia, tudo que Ele verdade. tem feito. Né? Então, como é bom, é maravilhoso nós podermos lembrar desses momentos que Deus falou conosco. Amém. Continuando, então, em louvores que impactaram o grande coral, e automaticamente a igreja, porque é uma forma de Deus falar, o hino, que eu tenho certeza as irmãs da União Feminina aí vão saber qual que eu estou falando, o Exhibit. Na verdade, o título dele é Exhibito Glória. Uhum. E também a irmã Marta Solano. A Marta tem. Meu Deus. A primeira vez foi a irmã e quem mais que solou? Ou foi só a irmã? Não, só fui eu e foi em 2014. Ah, foi em 2014. 2014. Achei que a irmã Ana tinha solado contigo. Não, foi eu e quem regeu foi a irmã Márcia. A irmã Márcia Alves. Alves, Aham. sim. Ela que regeu na época. Eu acho que assim eles estavam chegando também no ministério ali. Que também o pastor compõe. tocou para nós e ela que regeu esse louvor. Ai, glória a E Deus. foi uma glória de Deus. Foi lá no Centro Vida. Foi
Acho que já era congresso geral ali. Acho que já era, 2014 já era congresso geral. Eu não tinha e foi chegado. a primeira vez que nós louvamos esse Eu acho que eu cheguei em 2014, quando eu cheguei. Mas eu lembro que, desde a minha chegada, eu lembro que muito era falado ainda sobre isso, até hoje. Né? É ainda muito falado. E eu tenho também um amor especial por esse louvor. É uma benção. Para a mensagem que ele traz. E toda vez que a gente louva, a gente sente algo diferente, né? Porque a gente sabe que Deus não trabalha das mesmas formas, né? Às vezes a gente ouve um louvor, aquele louvor realmente a gente recebe um impacto espiritual. E o que às vezes acontece? A gente se emociona, isso é normal. Aí acaba cantando sempre, né, os mesmos louvores. E nesse louvor em específico, eu vejo que toda vez que a gente canta é um renovo diferente, né? A gente recebe algo diferente da parte de Deus. É verdade. Porque a letra é muito forte, né? É a glória de Deus que a gente quer receber naquele momento. É verdade. E realmente Deus faz grandes coisas, né? Até nos dias de hoje, porque cantamos, acho que ano passado, né? Cantamos esse ano. É verdade. Eu sou ainda com a minha cabeça. Nós já estamos em 2026, no ano de 2025. Há uns 2 meses atrás. Mais ou assim. menos. Não, e foi uma realmente, bênção foi também. uma bênção de Deus. E ele também foi cantado tanto em espanhol quanto Em português. português, exatamente. Vamos dar uma palhinha dele no espanhol? Amém, vamos louvar. Quem lembra, canta conosco aí. A União Feminina, eu acredito que sabe em peso. Exhibe tu glória no tom em sol. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Te sorprenderá lo que hará en ti. No podrás dormir, tendrás que despertar, porque es de su gloria. Caminarás, operarás en lo sobrenatural, porque es de su gloria, es de su gloria. Hablarás y verás lo sobrenatural, porque es de su gloria, es de su gloria. Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural, porque es de su gloria, ahí es de su gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh tu gloria. Glória a Deus. E tem também mais um hino que toda a União Feminina conhece. Viverei milagres. Esse é sempre. Não, é vigília, é consagração, é congresso. A gente dá um jeitinho ainda de colocar, por mais que já foi cantado em congresso geral. Eu, no ano passado, inclusive, pensei, um dia que eu vou enfiar um hino, viverei milagres. Não, e claro, tudo isso Deus falando comigo, né, meu irmão? Deus falando também com o nosso superintendente Irmã Glass. Nada é feito só pela nossa vontade, tudo tem um direcionário da parte de Deus. Mas eu pensando, mas como é que eu vou fazer isso? E aí eu consegui arranjar uma forma aí de o Viverei Milagre estar presente no congresso de novo. Vamos dar uma palhinha dele novamente? Vamos lá, vamos pegar aqui o Viverei Milagres em Lá. Vamos começar com ele pelo refrão. Pode dar de novo aí para nós o tom? Lá. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez,
porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Glória a Deus. Deu para dar aí uma relembrada boa. Glória a Deus. Esses louvores são extraordinários. E nós precisamos sim nos alegrar e relembrarmos sempre daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Afinal, Deus operou muitos milagres através desses hinos. E irmã Sueli, aqui no chat, a irmã Marilda está testemunhando em relação a esse louvor. Eu ia dizer, irmã Marta, pode me ajudar aqui. A irmã Marilda está dizendo o seguinte, que a neta dela, Júlia, foi batizada com o Espírito Santo no Retiro de Jovens com o louvor Milagres Viverei. Tremendo, irmã Aleluia, no Marilda. final do retiro, que bênção. Glória a Deus. Quantos testemunhos, né? Provavelmente a gente tem de irmãos que receberam algo da parte de Deus por intermédio desse louvor. Foram muitos, muitos. Aleluia. Porque é uma multidão declamando, eu vivo milagres, viverei milagres, e declarando, seja curado, seja renovado, destruindo com todas as obras do diabo. Afinal, nós temos autoridade, Deus nos deu essa autoridade para colocarmos essa prática. Então, realmente, muitas vidas, algumas eu já sei, alguns testemunhos, mas de que foram libertas, sim, através desse louvor. Glória a Deus. Irmã Prisca está muito caladinha. Mas... Glória a Deus, irmã Prisca. Também sei que tem louvores que de alguma forma impactaram a sua vida, mas quero lhe ouvir. Os ouvintes querem lhe ouvir. Eu tenho um louvor que falou muito comigo. Não vou falar de um louvor que foi cantado pela juventude, mas sim do... Claro que o primeiro que me impactou foi o hino da juventude, num congresso, que a gente participou pela primeira vez, né, no Ministério Restauração. Mas no congresso, o outro hino que falou muito comigo, que eu senti muita presença de Deus. E naquela época a gente já conseguia escutar, entender o português, porque o hino que a Graça estava falando, naquela época a gente não sabia falar português. E a gente gravou o hino, a gente só gravou os sons, a gente ensaiou sem entender o que o hino estava dizendo. Para depois nos explicar. Porque naquela época a gente não sabia falar português, a gente só aprendeu o hino, gravamos assim e a gente cantou. Mas o hino que me tocou foi o hino Essência da Adoração. Naquele ano eu já estava falando português e a gente entendia bem. E esse hino falou muito comigo. Assim, eu senti a presença de Deus de uma forma muito diferente, muito diferente. E a minha impressão naquele congresso fosse como se tivesse anjos no ar. Eu tinha essa impressão. E foi tão grande a presença de Deus que até hoje, quando eu olho o vídeo, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto uma presença tremenda de Deus. E depois, eu não sabia cantar o hino, mas depois do congresso eu fui ver a letra do hino e eu comecei a aprender o hino, porque eu sentia tanta presença de Deus e eu vi realmente que as palavras eram impactantes. Não era só o hino, a melodia, era a palavra em cada detalhe, sabe? E Deus realmente me tocou
naquele momento eu comecei a entender o que é realmente adoração a Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente canta e a gente canta coisas que não tem a ver, que não tem Jesus como centro. A gente canta, claro, às vezes tem hinos que falam de lutas, de batalhas que a gente precisa se firmar e outros temas. Mas eu entendi que o mais importante são hinos que falam de Deus, que falam da beleza, da majestade de Deus, que exaltam a Deus. E, a partir daquele momento, eu comecei a entender o que é adoração. Eu comecei a me jogar mais naquele tema de adorar a Deus. Glória a Deus. Glória Realmente, a Deus. esse hino foi maravilhoso. Eu lembro, eu tinha acabado de casar. As lembranças. Mas, realmente, nós estávamos em Brasília. Eu estava em Brasília junto com a minha família. E então, né, eu casei, voltei para Porto Alegre. E então, após a nossa ida para Brasília, foi o primeiro congresso que eu participei, né, a vinda. E, realmente, esse louvor foi algo assim que impactou a todos no ambiente. Eu não conseguia ver alguém distraído ou alguém, né, pensando, né, perdido nos seus pensamentos ou olhando, sei lá, algum passarinho voando. Não, estavam todos focados em adoração a Deus. Para confirmar o que Pode vocês ir. falam, a mesma coisa também senti. Ver que a música, a parte musical e as vozes estavam combinando tanto que parece a sensação que a gente tinha é que a igreja estava flutuando, parece que a gente não estava na terra. Uma coisa muito, muito diferente. É verdade. Muito irmã diferente. Graça. Muito tremendo. Glória a Deus. Tem hinos e momentos que Deus realmente marca a nossa vida. E esse louvor é um deles. Antes de nós darmos uma palhinha nesse louvor, então, eu quero continuar falando sobre os nossos ouvintes. Nós temos muita participação, irmã Marta. Eu ia até pedir, me ajudem aí a ver se eu não quero pular nenhum comentário. Na verdade, eu acho que ficou um pouquinho antes que eu parei. Eu parei na irmã Camila, que também é apresentadora aqui do programa Restauração, serva do Senhor Jesus, também louva, toca, prega, é uma bênção de Deus. A irmã Silvia Ritter Ferronato, olha aí, ó, glória a Jesus, bênção de Deus, ouvir a forma que Deus trabalha na vida de cada um para chegar à sua presença. Essa eu conheço muito bem. Conheço muito bem. Eu vim dela. Irmã Silvia, minha mãe. Que Deus abençoe. Vitória Vic também aqui glorificando a Deus. Tatiane, de Canoas Leste. Robson Santos, de Alvorada Sede. Rebeca Souza. Liliane Dreia aqui dando glória a Deus. A irmã Marilda também, que colocou antes o testemunho que a irmã Marta aqui passou para os irmãos. Aqui o irmão Robson Santos está dizendo: em coma no hospital, mas voltei e testemunhei as águas do Senhor Jesus, Cristo Salvador, Espírito Santo da fé. Glória a Deus, irmão Robson. Que vitória, coisa boa. Irmã Manu Moraes, também jovem aqui da nossa sede internacional. Irmão Robson aqui também glorificando a Deus. Irmã Marta Vargas. Carla Ferreira. Também temos aqui muitos irmãos glorificando ao Senhor Jesus, muitos o que a gente já anunciou aqui. Rebeca de Souza. Irmã Michele Madeleine. Pode falar, irmã Graça. Irmã Michele também, que é cantora. Nós temos aqui o Joel Nascimento Leal. O Joel Nascimento de... Eu acho que o irmão Joel, com quem a gente viajou também para Amazonas, o evangelista Joel. E também, eu acho que são esses. São esses. Temos aqui irmã... e temos irmã aqui, Ana Luísa também. Isso. De Eldorado do Sul, também jovem da sede internacional. Irmã Marla Tormes, nossa companheira da União Feminina. E sim, irmã Michela Madeleine, cantora, sim. Glória a Deus. E Sofia Bittencourt, também jovem da sede internacional, que Deus abençoe. E aqui acabou também de entrar uma mensagem de Leonice falando: glória a Deus, aleluia, amo ver grupo louvando a Deus. Melhor realmente é isso, irmã Leonice, quando a gente
tem grupos, e nós podemos enxergar isso dentro da nossa igreja, grupos que adoram ao Senhor Jesus. Eu falo isso de todas as congregações. Onde nós vamos, nós vemos servos e servas de Deus tocando para Jesus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus e entendendo que os louvores devem ser, sim, cristocentro. Vamos então dar uma palhinha de essência da adoração? Quem conhece esse hino também, nós convidamos a adorar juntamente conosco. O Essência da Adoração, vamos tocar ele em dó? Vamos fazer juntas? Existe no meu coração a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, uma harpa nas mãos de Davi. Com Asaf eu quero te servir, separado como foram os filhos de Levi, de adorar em tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto tua presença, tua glória quero contemplar. No Sinai, face a face, contigo conversar. Se preciso, dou a vida pra arca carregar. Mesmo estando em Babilônia, teu nome proclamar. Como servo busca as águas pra sede saciar. Ser fiel no cativeiro, como os filhos de Corá. Santo és, santo és. Meu louvor é como chama, como um guento que derrama. Em sinal de reverência, prostro aos teus pés. Santo és, santo és. Meu louvor é como chama, como um guento que derrama. Em sinal de reverência, prostro aos teus pés. Glórias a Deus. Esse hino foi um marco, verdadeiramente. Glória a Deus. E a irmã Valquíria também está aí na técnica de som. Também gostaria, se a irmã puder, será que consegue compartilhar alguma coisa conosco? A irmã Valquíria tem um vasto repertório de hinos. E também deles antigos, do qual nós amamos ouvir. Se a irmã Valquíria conseguir compartilhar. Não... o microfone não está funcionando. Pode ser então, irmã Valquíria. Não tem? Então tá bom. Amém. Não conseguimos, por motivos de problemas técnicos aqui, nesse ambiente. Mas então fica para uma próxima, irmã Valquíria. Uma próxima, vamos deixar organizado, porque realmente a irmã Valquíria ela tem ali um vasto repertório de hinos antigos. Ela sempre está postando, e eu amo esses louvores antigos. Ela canta bastante também. E também não assim desconsiderando os louvores de hoje em dia. Como nós já vimos... A gente já vem falando sobre isso em algumas programações sobre a música. Não é que nós estamos desconsiderando aquilo que é novo, não. Mas é que, antigamente, digamos que tinha um certo cuidado maior com aquilo que era cantado, com a letra. E, inclusive, com a melodia, né, com a parte instrumental. Tinha todo um cuidado. Então, temos aí um certo amor por alguns louvores antigos. Exatamente, irmã Mari. Compartilho desse amor também. A gente está em outra geração, né? Então, o que acontece? Na nossa época, podemos dizer assim, nós não tínhamos uma quantidade de cantores que hoje em dia tem. É verdade. Então, hoje surgiu pessoas muito mais novas que a gente, que estão fazendo, entre aspas, sucesso aí no mundo gospel, e isso acaba influenciando a juventude. E são louvores bons, né? Mas é aquilo, né? É uma questão de gosto, né? Cada um com seus gostos. Os jovens, hoje em dia, gostam muito desses louvores que a gente chama de worship, que é bem repetitivo, e repete, e o medley, aquela coisa toda. Então, é uma coisa que eu vejo que é da geração de hoje, que não tem problema nenhum, sendo direcionado por Deus, a letra realmente falando aos corações, aquilo que o Espírito Santo revelou ali, louvem. É uma questão de gosto, né? Só que, eu vou falar por mim, né? Eu sou mais antiga, eu gosto dos louvores mais antigos. Uma Valquíria gosta dos louvores mais antigos, é uma questão de gosto mesmo. E é uma bênção, e Deus recebe. Porque é aquilo, né, irmãos, né? O Senhor, ele vai receber aquilo que está no teu coração. Como é que tu vai, o que está ali dentro? O que tu quer transmitir para a igreja?
Então, sendo a melodia, sendo o estilo que for, é de coração, é para adorar o Senhor vai receber. Perfeito, irmã Marta, perfeito. Porque eu posso realmente cantar o hino, né, de adoração mais, digamos, perfeito, né, que existe. Mas se não tiver no meu coração essa essência que nós acabamos de cantar, que é de adorar a Deus, e realmente são só palavras em nossa boca. Então, no nosso coração precisa ter cravado isso dentro de nós. A essência da adoração. Porque nós fomos feitos para isso, irmã Marta. Nós fomos feitos para adorar a Deus e toda a sua criação. Foi para isso que Adão e Eva ali foram feitos. Né? Só que, claro, com o pecado as coisas, né, deram uma complicada em toda a nossa trajetória. Mas nós fomos feitos para isso. E, claro, após isso ir de pregar o evangelho. Mas porque entrou o pecado, então todas as outras coisas, muita coisa modificou. Mas o que nós fomos feitos e chamados verdadeiramente para fazer é adorar a Deus. Adorar a Deus, somente adorar pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Adorar ao Senhor Jesus, que possamos ter isso enraizado em nosso coração. E o nosso querer também, meus irmãos, de ter trazido todos esses louvores, é de compartilhar hinos que nós temos a confirmação da parte de Deus que agrada a Ele. Todos esses hinos que aqui foram cantados foram hinos levados para a oração, para o jejum. Foi passado por um conselho de doutrina, como nós falamos aqui no início da programação, que eles têm esse cuidado, glória a Deus, que nós temos um grupo, né, de irmãos que eles cuidam de cada louvor que nós vamos cantar, irmã Marta, irmã Priscila, irmã Graça, que nós vamos cantar dentro da igreja. Porque hoje em dia é muito fácil nós pendermos, às vezes, para louvores que falem mais sobre nós. E o foco não é esse. O nosso foco deve ser Deus. E Deus cuidará de todas as coisas que nós precisamos. Glória a Deus. Então, nós compartilhando isso, é para que você, meu irmão, minha irmã, de áreas do Ministério Restauração que estão nos ouvindo, possam lembrar e saber um pouquinho mais sobre quais são os hinos que é passado a crivo pelo Conselho de Doutrina, que agrada o coração de Deus. E compartilhe também, né, com regentes, cantores. Né? Às vezes, eu não sei qual louvor colocar aí no coral. De repente, pega algum louvor novo, tem ali uma certa incerteza se a letra ela realmente ela é condizente com a palavra de Deus. Então, nós temos um conselho de doutrina, nós temos pastores que estão ali sempre analisando a cada hino, estão ali também orando e jejuando. Então, vamos fazer a nossa parte e continuar adorando a Deus. E eu tenho certeza que quanto mais nós agradarmos ao Senhor Jesus, mais milagres acontecerão. Mais momentos como esse que nós estávamos aqui relatando, né, de congressos que impactaram, que vidas foram curadas, transformadas. Foi porque esses louvores tiveram todo o cuidado para ser cantado e adorado a Deus. Então, que possamos continuar seguindo esse cuidado para que os milagres aconteçam ainda no nosso meio. Porque é um conjunto de coisas, né? É um conjunto, irmã Marta. Eu vejo assim que é tanto a questão da escolha. Nós temos o Espírito Santo, né? Você tem o Espírito Santo, você, quem sabe, é regente, né, de coral, tanto da juventude quanto da União Feminina, você tem o Espírito Santo. E eu vejo que o próprio Espírito Santo vem e nos convence. A gente gosta daquele louvor, escuta aquele louvor, mas parece que alguma coisa tá estranha. É o Espírito Santo. É o Espírito Aí o que a gente deve fazer? Passar para quem realmente tem um entendimento teológico ali. Porque pode ser que tenha algum probleminha ali e é só, às vezes, uma letrinha, né? Uma palavra que tem que ser modificada, acabou. É aquilo ali que Deus quer e vai ser uma glória de Deus. Exatamente. Nós já estamos chegando ao fim da programação. Meu Deus. A irmã Valquíria estava falando assim, já está quase encerrando. E eu quero agradecer, meu irmão, minha irmã, pela sua presença, pela sua participação, que foi muito importante. Eu amo poder ver testemunhos, né, essa participação, porque nós vamos também sendo edificados aqui. Todos nós aqui, eu ouvindo e lendo, né, porque algumas irmãs aqui falaram sobre os testemunhos. Então, ouvindo e lendo, nós somos edificados. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigada, irmã Marta, irmã Prisca, irmã Grace, irmão Lucas, também que esteve conosco, irmã Valquíria. Que Deus abençoe essa equipe maravilhosa. E vamos encerrar como essa programação da melhor forma possível, que é o quê? Adorando a Deus. Amém. Vamos louvar. Enquanto nós vamos adorando, daqui a pouco a irmã Valquíria já vai aí finalizando a programação. Vamos cantar então nossa canção. Vamos cantar ela em Lá. Eu creio que você aí, minha amada irmã, conhece também. Eu
cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levanta lá pro alto. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas, alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus de qual estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. Também será abençoado, é só nele crer. Vamos mais uma vez, eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus. Derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas, alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus de qual estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. Também será abençoado, é só nele crer. É só nele crer. Deus abençoe. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar.